Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 259. Meu nome é Adilson e hoje a gente resolveu trazer um assunto bastante controverso na prática profissional dos arquitetos e designers de interiores. A reserva técnica, conhecida pela abreviação RT, é uma prática conhecida no meio onde o arquiteto recebe uma comissão dos lojistas pela indicação e venda de mercadorias por essa loja a seu cliente. Apesar dessa explicação objetiva, existe toda uma complexidade sobre como isso é feito, além de outras iniciativas semelhantes, como os clubes de relacionamento, que premiam os profissionais de outras maneiras através de critérios comerciais. Várias entidades da nossa profissão são contrárias à prática, já que ela fere a ética profissional. Mas segundo pesquisa feita em 2022 pelo próprio CAL, 62% dos arquitetos ouvidos já receberam reserva técnica, provando que isso é uma prática comum na profissão. O que a gente faz com essa realidade? Por que a proibição ética não basta? E quais as consequências da prática no mercado em que trabalhamos? Para fazer essa conversa aqui comigo, chamei 3 pessoas aqui. Deixa eu apresentar duas estreantes aqui. Primeiro apresentar o Roberto Spina. Roberto é arquiteto e professor pela FAO Mackenzie desde 1986, com estudos desenvolvidos no programa de pós-graduação da FAUSP. Foi professor na UMC, Belas Artes e Escola Pan-Americana. É coordenador da CTAI, que é a Comissão Temporária de Arquitetura e de Interiores, e coordenador adjunto da CEP, que é a Comissão de Exercício Profissional do CAL São Paulo, e é titular do escritório Roberto Spina Arquitetos Associados. Tudo bom, Roberto? Obrigado pela sua presença aqui. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. É um prazer estrear aqui. Nossa, 259, hein? É muito ArchiCast. Pois é. Que bom. Fico contente. Quer dizer que isso já é uma... Já tem um público muito bem... Público cativo. Fico contente de participar. Isso aí, a gente está fazendo quase 10 anos, Roberto. Muito bom, obrigado pelas suas palavras aí. A gente está também com o Adriano Pita. O Adriano é arquiteto e urbanista pela Universidade de Guarulhos, com MBA e especialização pela FGV. Foi diretor do IAB São Paulo nas gestões 1998, 1999 e 2000 e 2001. Conselheiro do CAL São Paulo na gestão 2024 2026 e é titular do escritório Adriano Pita Arquitetura, desenvolvendo projetos no Brasil e no exterior. Tudo bom, Adriano? Obrigado pela sua presença aqui também. Tudo bem, Adilson. Na verdade, eu agradeço o convite de participar. Eu sou um ouvinte assíduo do cast de vocês, acho incrível. Então, para mim é uma honra estar aqui participando. Obrigado, Adriano. Está aqui também a Dani Pellegrini. A Dani é arquiteta e urbanista formada pela UFJF. Tem pós-graduação em Design Interiores pelo Senai C-Ticket. À frente da Casa Criativa Design. Transforma histórias em espaços efetivos com projetos de interiores online para todos os cantos do Brasil. E já é conhecida aqui de vocês da audiência, que ela já participou algumas vezes com a gente aqui também. Oi, Dani, tudo bem? Como é que você está? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Adoro participar. E estava ansiosa, porque eu acho que o assunto é polêmico e eu quero ouvir tudo hoje aqui e dar minha opinião também. Isso aí. Então, antes da gente ir pro papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo tranquilo, Rafa. Bom, como é que esse povo faz para conversar com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com. Também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X, que a gente já não posta tanto, mas no YouTube, e também temos um canal lá da comunidade no WhatsApp também, né, Adilson? Temos. Para você que quer participar da nossa comunidade, a gente posta lá os episódios, fomenta algumas discussões e outras pessoas também fazem suas contribuições de forma muito livre. É só entrar na nossa oficina do ArchiCast, que é bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto, bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp se você quiser, tá bom? Isso aí, de vez em quando tem umas surpresas lá, né? A gente posta link para vocês poderem assistir ao vivo as gravações e tal, mas você só vai saber se vocês entrarem, né? Exatamente. E outras brincadeiras que a gente faz por lá também. A gente tem também nosso canal no YouTube, Rafa. Isso aí, o nosso canal do YouTube que começou
com formatos distintos e tal. Fizemos já episódios de notícias, histórias do Arquicasts, depois só postávamos o som, e agora alguns episódios a gente também posta episódios com imagem, às vezes as imagens do projeto e às vezes as gravações mesmo, como a gente está fazendo agora, né? Então não deixe de acompanhar YouTube. Se você nos segue no Spotify, não está ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, segue o Arquicast, clica lá se inscreva no canal, clique no sininho e não deixe também de dar like nos vídeos, né? Isso tudo ajuda o YouTube a reconhecer e pulverizar o nosso conteúdo para mais pessoas que se interessam por arquitetura e urbanismo. Exatamente. Os episódios que a gente lança em vídeo vão lá para o Spotify e vão para o YouTube também. Então você pode escolher qualquer plataforma para ouvir e ver a gente. A gente está mais divulgando no Spotify, porque a gente quer concentrar também nossa audiência por lá. Mas o YouTube também é super bem-vindo. E se você segue ou ouve a gente por lá, não deixa também de espalhar a palavra, como a gente diz, né? De divulgar a gente e para poder outras pessoas também ouvirem. Isso aí, Nossa, também Arquicast, você né? está ouvindo no Spotify, nos segue, vocês podem nos seguir no Spotify, clicar lá no sininho das notificações que vocês vão receber assim que os novos episódios saírem, e também vocês podem, se você acessar pelo celular, dar 5 estrelinhas lá no nosso programa. Então temos aí mais de 20 mil seguidores no Spotify, mas a gente ainda não chegou nas 1.000 estrelinhas, né? Nossa meta aí para esse ano, ultrapassar 1.000 estrelinhas, 5 estrelinhas, né? Então não deixe de votar, Exatamente. Não deixe de prestigiar o nosso trabalho por lá. Fora quem ouve a gente pelo Apple Podcast, tem outros agregadores aí de podcast. A gente só não conseguiu voltar pro Deezer, porque o Deezer tá de mal com a gente. A gente tentou colocar nosso feed por lá, tentamos de algumas vezes já, ainda sem sucesso, mas enfim, se vocês quiserem ouvir a gente, não tem desculpa. A gente até tem site, então não tem desculpa, vocês podem ouvir a gente por várias maneiras. Certo, Rafa? Certíssimo. Eu não participei desse episódio, mas tá muito bom. Bom, bora pro episódio que é um assunto bem polêmico, mas eu acho que o episódio ajudou a esclarecer algumas coisas. Eu nem acho que ficou tão polêmico assim, mas eu acho que suscita várias discussões e é isso que a gente quer fazer. Isso aí, deixem suas contribuições nos comentários, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Faz lá a sua ponderação, a sua polêmica, né, sobre o tema, que vamos reverberar esse assunto. E se você quiser também dar depoimento anônimo, fica à vontade, a gente não divulga, a gente vai comentar e não vai divulgar, fiquem tranquilos, porque a gente sabe que esse tema aí para alguns, pode ser problemático, enfim. Vou deixar vocês então com o episódio de hoje, a gente espera os comentários de vocês. Até mais. Bom, acho que a gente podia começar definindo o que é reserva técnica, né? O que é essa RT. Quem que podia... De repente o Roberto pode começar a explicar o que é essa RT para quem está ouvindo. Bom, gente, acho que a definição você já deu, né? Não tem muito assim, não tem muita variante nessa definição. Algumas informações de quem pesquisa esse assunto há muito tempo, como eu. A gente localizou a primeira prática de reserva técnica, se não me engano, em 1966, numa loja de tecidos aqui de São Paulo. Tá? Aparentemente foi aí que começou, logo o mercado percebeu, né? E começou a usar. Então, reserva técnica, gente, nada mais não existe eufemismo para isso, nada mais do que uma comissão que você recebe de um lojista, de um fornecedor, pela indicação ou pela especificação de algum produto. É muito importante a gente lembrar que isso também acontece na prestação de serviços, tá? Geralmente a gente fica só nessa questão aí lojista, fornecedor, e esquece que muita gente, quando faz aí a subcontratação de profissionais para execução de obra, acaba cobrando desses subcontratados também um percentual para que eles possam trabalhar na execução da sua obra, tá? Então não se refere só a produto, também a prestação de serviço. Legal. E tem uma outra modalidade que não é exatamente reserva técnica, mas são os clubes de relacionamento, que é quando os arquitetos, por exemplo, se filiam a um clube, um conjunto de arquitetos, e aí por conta de venda, assim,
de a quantidade de venda de produtos, eles recebem prêmios, como viagens e tudo mais. Isso também é classificado como reserva técnica ou é, digamos assim, na letra da coisa toda, é algo parecido? Adriano, você consegue explicar isso pra gente? Não deixa de ser uma espécie de reserva técnica, né? Você não recebe nada em dinheiro, mas você recebe uma premiação em virtude da sua venda, que é mais ou menos a mesma coisa. O que muda é a forma que você está sendo pago. Então, isso tudo tem o nome de bonificação, tá? Agora deixa eu colocar aqui um dado importante. A gente tem dois, basicamente, grupos a gente tem um grupo que são as associações de lojistas e os núcleos de decoração. Isso está geralmente ligado a um shopping, a uma rua, a um bairro, uma organização. Teoricamente, eles não têm fins lucrativos. É a junção dos lojistas para impulsionar a venda, que é diferente do clube de ponto. O clube de ponto, que é o que mais prolifera hoje, eles são formados por empresários com fim lucrativo. Tá? Então isso daí é uma situação muito complicada, né? Porque teoricamente as associações, os núcleos e os clubes, eles bonificam com prêmios e viagens, e os lojistas, fornecedores e prestadores bonificam com espécie, né? Ou com troca, esse tipo de coisa. A gente pode dizer, então, só cortando aqui, Claro, porque só complementando, então a gente pode afirmar que talvez essa bonificação, né, essa comissão, elas por muitas vezes pode ser paga até em duplicidade, né? Tipo uma comissão em cima de outra comissão, né? Total. Total. Porque você tem a bonificação que é recebida em função do atingimento de uma meta, vamos colocar assim, e você tem a bonificação da empresa em si que foi especificada, vamos colocar assim. As duas funcionam junto. E essas bonificações são feitas de diversas maneiras, né? Publicação em revista, viagem, participação em eventos culturais. Então eles até procuram, acho que, fazer isso de forma que pareça uma coisa, colocar o arquiteto no palco, né? Às vezes faz um show, faz uma apresentação, os mais que venderam mais, pontuaram mais, são premiados, sobem no palco, tudo, mas no fundo, pouco importa se o projeto é bom ou é ruim, não importa o quanto o arquiteto vendeu para aquele grupo, né, de logística. E assim, o que eu, né, das pesquisas que eu fiz aqui, me parece que há uma diferença de onde vem o dinheiro, supostamente. Porque a reserva técnica, supostamente, ela vem direta de um pagamento que o seu cliente faz, ou seja, ele é como se ele estivesse pagando duas vezes para você, né? Tanto no seu projeto quanto na indicação que você faz para comprar materiais ou mobiliário, por exemplo. Nesses clubes de relacionamento, o que me dá a entender nas minhas pesquisas é que o dinheiro não vem diretamente do cliente, mas vem assim dessa organização ou da loja, ou enfim, desse clube que paga, por exemplo, a viagem ou a bonificação para você ali. Mas eu imagino aqui comigo que esse dinheiro também vem do cliente de forma indireta, né? Como é que o clube de ponto geralmente funciona? Ele cobra uma taxa de adesão, ele cobra um valor de mensalidade e ele cobra um percentual da receita da loja, tá? É assim que o clube de ponto funciona, geralmente. Claro que indiretamente isso tem que vir do cliente, porque afinal é o cliente que está comprando nessa loja. Mas essa é a matemática simples do clube de ponto. Certo. Tudo isso vai melhorando o preço final do produto, né? Onde eu ia falar, né? Deve chegar, na verdade, no custeio de uma forma total, né? Assim, porque você entra nos custos quase que fixos de um negócio, né? Onde você tem que custear o seu aluguel, a sua folha e esses outros, enfim, esses outros custos que eles se somam, né? Assim, e acaba realmente inflacionando ainda mais, né, a prestação de serviço. O que eu agora, assim,
pela própria pesquisa que o Cal fez em 2022, se não me engano, essa prática é muito comum no mercado. No nosso mercado de arquitetura, principalmente arquitetura interiores, vou colocar assim. Uhum. Agora, a pergunta é, por que vocês acreditam que isso aconteça? Porque essa não é uma prática nova, quase uma praxe do mercado, né? E assim, eu fico imaginando que existe uma espécie de pressão do mercado meio que fazer isso com quem tá ali, enfim. E vocês acham por que isso acontece? Assim, não só há uma pressão, né, do mundo ali da arquitetura e do design, mas há outras questões envolvidas também? Deixa o Pita começar aí. Eu não sei, historicamente, talvez o Spina possa falar melhor que eu, mas penso eu que isso no início devia ser oferecido como uma vantagem, né, para você comprar do fornecedor A ou B. Em algum momento deve ter sido isso, que fez surgir essa prática. Mas hoje em dia já não é mais um diferencial, né? Que todo mundo paga, então já não é mais um diferencial para você comprar da loja A ou B. Exato. Essa prática ela é totalmente consolidada, né? Depois nós vamos falar, um pouco mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Né? O que acontece é o contrário. Quem não participa, quem se recusa a receber reserva técnica hoje, vou dar um exemplo no interior, que fica muito claro. Os arquitetos e os designers que não recebem reserva técnicas, eles são meio que excluídos da comunidade. Eles não são convidados para eventos, né, para toda essa parte social que é muito forte na arquitetura e no design, principalmente na arquitetura de interiores. Né? Eles acabam sendo forçados. Por um lado dos lojistas, a gente conhece muitos casos de lojistas que depois de se filiarem a clubes de pontos tiveram um aumento de venda e de receita. Então, para eles, também fica muito difícil não fazer parte, né, de todo esse cenário. Agora, gente, vamos lá, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Uhum. É sim má fé dos nossos colegas, porque os nossos colegas, a conta básica da reserva técnica ou do projeto com execução de obra e reserva técnica, tá? Bem basicão assim, 10% do valor projeto, 15% gerenciamento de obra e mais 10% de RT. Se você fizer as contas, o profissional acaba ganhando 25%. Então é isso que é muito triste. Então não deixa de ser também essa questão de ganância. É dinheiro, gente. Nós estamos falando de dinheiro. E contra dinheiro fica muito difícil ter algum argumento razoável. Agora, eu vou fazer a meia-culpa aqui, e eu já deixando de antemão, assim, nem sou uma praticante. Engraçado que a minha carreira profissional foi me levando por outros lados, eu caí na internet, nas graças da internet na pandemia, e hoje eu sou uma especificadora de produtos da internet. E assim, se a gente não tem uma envergadura muito grande, né, como influencer, né, e hoje em dia, infelizmente, isso é muito olhado, a gente não tem uma expressividade, por exemplo, para as marcas da internet buscarem a gente até como especificadores deles. Eles não tomam nem conhecimento de que a gente está especificando eles. Mas o que eu percebo muito acho que talvez até por uma ignorância ainda que existe sobre a necessidade da prática do nosso trabalho, né? Assim, que hoje em dia, as pessoas, ainda hoje eu me deparo com pessoas que me perguntam o que um arquiteto faz, assim, né? Mas você faz isso? Então, eu acho que é muito difícil a gente, até ainda em função disso, né? Por mais que já tenham se passado anos e a gente tenha muitas pessoas formadas, muitos arquitetos no mundo, é muito difícil ainda as pessoas enxergarem valor, né, no nosso trabalho. E o que eu percebo entre os meus colegas e todos nós, assim, é um grande leilão de valores de trabalho, assim, né, que às vezes a gente encontra a oportunidade de explicar o que é o nosso trabalho e a pessoa enxergar valor, né, no que a gente tem a ofertar em termos de serviço, e às vezes a pessoa já tem uma ideia de que aquilo é muito caro e ela já começa conversando com você falando que ela quer um projetinho.
Então eu acho que tem muito isso também, né, dessa pouca valorização que eu acho que acontece de fora e internamente também, né? Nós, infelizmente, como colegas, assim, acho que a gente também se ajuda e se apoia pouco, né? Assim, aí é uma reclamação mesmo, assim, para os nossos amigos arquitetos. É, porque está cada um muito preocupado consigo próprio, né? Enfim, e eu percebo uma desunião muito grande nesse aspecto. E acho que é muito em função desse leilão todo que acontece. E acaba que eu não consigo. Aí eu, na minha pequenez, né, como não sendo uma super arquiteta famosa, eu não consigo, por exemplo, imaginar ou ver esse aumento exponencial de 25% que o Roberto mencionou, porque na maioria das vezes a gente já sai com a conta no menos alguma coisa lá atrás, né? E isso acontece, gente, e eu tô falando abertamente porque acontece isso na conta de todo mundo, né? Assim, se eu não, eu tô trabalhando hoje num lugar, numa cidade menor, eu saí do Rio de Janeiro, e o primeiro orçamento que eu dei de projeto aqui, um amigo meu da área olhou para mim e falou assim: se você cobrar o que você cobra no Rio de Janeiro, você não vai fazer mais nada aqui. Né? Por quê? Porque justamente acontece isso, um leilão muito grande, uma oferta, aqui no caso ainda tem uma oferta muito grande de profissionais, e aí você fica nessa discrepância das pessoas que têm um pouco mais de experiência com as pessoas que têm menos experiência, e esse grande leilão de preços do que você deve fazer. Eu acho que isso também influencia muito nessa prática, sabe? Esse problema de preço é um problema crônico, né? Eu acho que isso decorre da pouca profissionalização da profissão. Sim. Tem muita gente, você hoje, quem trabalha com software licenciado, quem trabalha direitinho, tem uma empresa, paga imposto, contrata, registra um funcionário, vai ter um custo alto e o projeto tem que custar caro, senão não fecha a conta. E aí você acaba disputando com quem não tem estrutura nenhuma ou não trabalha de nenhuma forma regularizada, e ainda se vale desses artifícios, de receber RT para cobrar menos no projeto. Então, essa questão só piora. Sim, eu falo que, gente, a referência que as pessoas têm é Manuel Carlos, né? Os arquitetos de Manuel Carlos das novelas, que, assim, viviam de canudinho debaixo do braço, para cima e para baixo, viajando para fora do país, e quando, na verdade, a gente rala pra caramba, até de madrugada, né? Na maioria das vezes. A gente tem alguns pontos aí, né? Primeiro, que é um ponto que a gente está se empenhando muito lá do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é trabalhar pela valorização da profissão. E a gente precisa trabalhar pela valorização da profissão dos dois lados. Precisa trabalhar com os arquitetos e precisa trabalhar com a sociedade. Eu acho que é até mais importante o trabalho com a sociedade, né? E costumo dizer que nós temos uma responsabilidade individual, cada um de nós. Não é só ser contratado e desenvolver projeto, é contar para as pessoas, para os clientes, para os amigos, para a família, a importância que a arquitetura tem na vida das pessoas e na vida da cidade, e por aí vai, né? Eu sou muito desse caminho. Agora, veja, quando eu faço essa conta, né, eu estou, claro, obviamente, falando de profissionais que já têm uma certa quantidade de trabalho, um certo tipo de cliente, mas isso pode piorar. A gente sabe que tem gente que ganha mais do que 25%. Né? Esses profissionais de renome, eles usam isso para ganhar mais 25%. E a gente sabe que a gente tem o outro lado. Como qualquer outra atividade, gente, o mercado existe. Né? Então é por isso que às vezes quando a gente fala de tabelar ou essas coisas, a gente sabe que isso não funciona. Agora, o mercado ele é regido pelo seu tempo de profissão, pelo seu talento, por aquilo que você já fez ou vai fazer, né? Por como você a qualidade do seu trabalho e também pelo seu marketing, né? Então tem muita gente aí aparecendo em mídia social e tem muito arquiteto muito bom, talentoso não aparecendo em mídia social, né? Então o mercado acaba fazendo essas coisas, e aí aqueles que não têm condições de cobrar um projeto como deveriam, acaba apelando principalmente para a reserva técnica. Mas eu sempre digo, a principal bandeira das discussões da reserva técnica é a valorização do projeto. A gente
briga, discute reserva técnica para que a gente tenha a valorização do projeto. Essa é a atividade número 1, tanto dos arquitetos quanto dos designers. Acho que o Roberto deu um spoiler aqui, e a gente tem dado spoiler sempre. Existe o posicionamento do CAL sobre reserva técnica de ser uma prática não ética, não é isso, Roberto? Não é um posicionamento. Nós temos leis. Nós temos a 12378, que é a lei de criação do conselho, e nós temos o nosso código de ética. Estou aqui brincando, a presidente do CAL de São Paulo está muito preocupada com o que a gente iria falar aqui, eu e o Pita, em nome do CAL e tal. É preciso deixar claro que nós somos contra reserva técnica, tá? E está muito claro para nós os efeitos nocivos que a reserva técnica traz para a nossa profissão. E não tem muito segredo, o Código de Ética do CAL proíbe o arquiteto de receber reserva técnica. Mas lá para frente nós vamos falar um pouco sobre isso também. Eu ia perguntar, diga o Adriano. Que foi quem escreveu o Código de Ética do CAL, ele fala que reserva técnica é um aviltamento dos honorários do projeto, né? Mas eu ia perguntar assim, qual a sanção, existe alguma sanção ou algum risco que os arquitetos que fazem reserva técnica têm em relação à profissão, cassação de... Chama cassação do CAL? Cassação é melhor do que cassamento, né? São 4 estágios. São 4 estágios. Advertência reservada, advertência pública, suspensão temporária do registro e cassação do registro. Não me lembro, o Pita pode me ajudar, que alguém tenha sido cassado, tenha tido o registro cassado ainda, tá? E todos esses 4 níveis são acompanhados de multa, tá? Entendi. É um processo mesmo, né? Quando você recebe um processo ético, você vai até lá, você tem um julgamento, tem uma audiência, tem as partes envolvidas, desagradável, inclusive, para quem sofre um processo. Esse tipo de processo todo, ele advém geralmente de quê? De alguma denúncia que é feita, de repente, de um consumidor? Geralmente vem de denúncia, não necessariamente do consumidor. Do consumidor é difícil. Às vezes de um funcionário descontente, às vezes de um fornecedor que tem problema com o profissional, se sente coagido a pagar, porque tem alguns profissionais, existe um percentual que é o mais usual no mercado, mas tem alguns profissionais que exigem um percentual maior. O recebimento da reserva técnica implica que o profissional não só faça especificação, no caso da execução da obra, que ele acompanhe o cliente na loja, que ele participe do fechamento, que ele cuide do processo, né, de execução, que ele receba. Então, o que acontece? Tem muitos colegas nossos que eles só simplesmente especificam em projeto, ligam para a loja, para o fornecedor, e falam, olha, especifiquei seu produto, minha conta é X, por favor, você deposite, né? Então, essa quebra entre esse trabalho que o profissional deveria fazer leva a que a maioria das denúncias de reserva técnica hoje seja feita por fornecedores, por lojistas e fornecedores. Eu imagino que, assim, as etapas que o Roberto descreveu é uma advertência que é um cutuco no arquiteto de forma mais não pública, né? Particular, depois você tem um chamamento público, e aí os processos vão rolando à medida que isso acontece, né? Agora, uma coisa que a gente está falando aqui é uma questão mais de a gente olhar para os arquitetos. Agora, tem as empresas que praticam isso. Nesse sentido, existe alguma coisa que o CAL faça para evitar que as empresas façam reserva técnica? Existe uma legislação para isso? Isso cabe, por exemplo, em algum, não só em código de ética, mas numa lei, enfim. Como é que o CAL, eu não sei se é o CAL também que faz isso, essa é uma dúvida e é um limbo danado. A gente sempre está falando aqui, né, da questão dos arquitetos, que eles têm, né, exigir uma ética, mas se o mercado tem isso como prática, qual o papel das empresas nisso? Né? Se os arquitetos estão, digamos, fazendo uma prática ilegal,
as empresas também não podem ser multadas ou advertidas? Ou elas já são e eu estou boiando aqui? Ela não pode fazer nada. Por qual motivo? Não é tipo um responsável, solidário, alguma coisa nesse processo? Acho que isso que o Adilson quis dizer, né? Porque... Não, isso são questões isso daí são questões do direito civil, né? O CAU é o Conselho Profissional que rege e fiscaliza a atividade dos arquitetos urbanistas. Sim. O âmbito do CAU é apenas os arquitetos urbanistas. Existem processos na comissão de exercício profissional que eu faço parte, que você pode sim abrir um processo contra o que se chama de leigo. Leigo é aquele que está exercendo atividade de arquiteto urbanista sem o registro no conselho. Isso acontece. Mas com as empresas você não tem como você punir. Isso geralmente vai para processos no direito civil que vão resolver essas questões. Mas assim, tudo bem que o CAU não faz esse tipo de ação com as empresas, né? O responsável do CAU é justamente cuidar dos arquitetos e cuidar da profissão, né? Melhor dizendo. Mas existe alguma coisa que, sei lá, no Código Civil que faça com que a empresa não faça isso? Ou é uma prática que não há muito o que fazer? Porque, assim, só porque eu acho que existe também um questionamento, eu acho que o CAU realmente é responsável por zelar pela profissão. Mas parece que a corda fica mais... como é que fala? A corda arrebenta mais para os arquitetos, as empresas que fazem esse tipo de prática. Às vezes são empresas grandes e que às vezes é difícil de brigar, porque tem um mercado grande de mercado da construção, do design interiores, assim. E eu fico me questionando se do outro lado também a corda pode arrebentar, sabe? Não sendo mais o lado mais fraco da corda. Mas eu posso estar com uma outra concepção dessa história, entendeu? Aí eu queria saber de vocês. Eu acho que isso poderia ser tipificado como uma propina, se fosse pro lado do direito civil. Porque, no fundo, o fornecedor está te pagando para você escolher a loja dele, né? Mas também não sou advogado, então não sei se por todos eles pagarem se poderia ser tipificado como uma propina, né? Entendi. Se a gente avaliar esses casos, quem tá certo? O corruptor ou o corrompido? Não existiria corrompido, né, se não tivesse corruptor. E o corruptor não corromperia se não existisse o corrompido. Então, essa é uma discussão do direito civil muito complicada. O ovo vem antes da galinha, ou a galinha vem antes do ovo. Muito difícil. Não estou relativizando, tá? Mas, assim, às esse eu sinto que a corda só tende pro lado do arquiteto. E, assim, é claro, a gente, como o CAU zela pela profissão, esse assunto diz respeito aos arquitetos, né? Mas eu acho que tem esse ponto de vista também, né, de botar uma reflexão para quem quer que esteja ouvindo, de que as empresas, nesse caso, são tão culpadas quanto os arquitetos quando fazem essa prática, né? De qualquer maneira, tem uma pesquisa do CAU, eu ventilei aqui algumas coisas dessa pesquisa, e aí tem uns dados interessantes dessa pesquisa. Eu vou pescar algumas coisas aqui. Primeiro, a pesquisa foi feita em 2022 e aí tem alguns dados legais. Legais que eu digo interessantes, que a gente está falando aqui de legalidade também, mas enfim, deixa eu separar. 65% dos que responderam à pesquisa falam que praticaram a reserva técnica. A outra coisa é uma percepção sobre a prática da reserva técnica. Metade, 49,8%, acreditam que é uma prática positiva, 32% é negativa, 13% é neutra e outros 41%. Então, metade dos arquitetos acreditam que é uma prática positiva. Aí a gente tem uma outra pergunta aqui também. Se os arquitetos fazem com que os clientes saibam, tenham esse conhecimento da reserva técnica. 53% dos arquitetos que responderam à pesquisa falam que informam ao cliente sobre essa questão, enquanto aí 40% não informam. E aí tem outros dados aqui, eu não vou falar todos, mas tem um dado que eu acho super válido de colocar aqui, é que assim, primeiro, a pesquisa mostra que isso é uma prática do mercado, como eu já falei aqui anteriormente. A outra coisa é que aqui fala de que 69% dos arquitetos, ou seja, 70% praticamente, consideram que o CAU deve rever os dispositivos do Código de Ética e Disciplina. Nesse caso, me parece que há uma vontade dos arquitetos, não sei se é a legalização exata, mas a possibilidade de uma flexibilização nesse entendimento.
E me parece, assim, conversando em off com outros arquitetos, que inclusive assim, a gente convidou alguns arquitetos assim, a gente não queria botar ninguém na fogueira, mas assim, como prática, me parece que alguns arquitetos têm uma ideia um pouco mais aberta do que poderia ser a reserva técnica. De repente, os honorários, ao invés de ser somente uma comissão, isso poderia se converter, por exemplo, em visitas técnicas do arquiteto à obra, ou qualquer outra maleabilidade de transformar essa comissão em outro serviço que o arquiteto possa colocar. Nesse sentido, o que o CAL tem conversado com os arquitetos, o que as comissões têm conversado dentro do CAL, enfim, é um pouco de a gente estar falando aqui que é realmente uma prática que é antiética pra caramba. Mas existe já que o mercado trabalha assim, como é conciliar essas coisas? E se é possível conciliar? É uma pergunta complexa, e eu estou fazendo um preâmbulo gigantesco aqui, mas é também entender que o que dá para fazer, ou realmente não dá para fazer. Ou é realmente uma questão de educar os arquitetos, enfim. Tem pesquisa que 52% dos arquitetos são mentirosos. Deus, que horror! Gente, censo sobre reserva técnica. 6% falem para os clientes que recebam essa. Censo de reserva técnica nunca pode ter credibilidade, esquece. Mas ó, eu vou falar uma coisa que eu já vi até conversando, né? Do tipo, como você trabalha e coisa e tal. Eu já vi arquitetos, né, profissionais ofertarem para os seus clientes 2 ou 3 modalidades de pagamento. Do tipo assim, eu consigo aqui um preço mais barato no projeto, mas você compra de todos os lugares que eu especifico. Né? Então, assim, relativizando ainda mais o trabalho, né? Ou a valorização daquele objeto que a gente fornece intelectual, que é o projeto, né? Assim, tão importante. E disso ser colocado para o cliente como uma possibilidade, abrindo o jogo no sentido de falar, olha, recebemos a reserva técnica nessa situação, assim, assado, e você tem essa opção de comprar, enfim, né, de pagar mais barato no projeto e comprar onde eu digo, ou você pagar mais caro e você ficar à vontade para você comprar o que você quiser. Assim, não digo que é tipo assim, não, olha só, tô fazendo isso aqui para você, cobro isso de projeto e tal, e ainda recebo os 10%. Não, mas não digo que eles não fazem, né? Que não é feito, mas eu já vi situações em se criar essas possibilidades e o cliente ter o direito de escolha. Até mesmo quando, assim, uma das coisas que me falaram, assim, que informar ao cliente que ele recebe comissão sobre os serviços e sobre a compra do cliente, digamos assim, deixar as coisas em pratos limpos. Também eu fico nessa dúvida, assim, se é só botar em pratos limpos, então tá tudo certo, né? Que, assim, é difícil também. Eu tô aqui tentando pensar nessas coisas também. Eu imagino que vocês, nas comissões, devem discutir muito isso. Não faz nem muito sentido isso se o cliente parar para pensar, né? Porque se ele não, realmente. Se tem um custo e ele vai pagar de qualquer jeito, por que não pagar da forma correta? Né? Sim. Porque ou ele está sendo enganado, me engana que eu gosto, né? Então, porque... Mas infelizmente eu acho que é muito uma questão cultural, né? Assim, das pessoas não entenderem ou de acharem que estão ganhando algum tipo de vantagem, do tipo, eu não vou comprar tanto no lugar onde ela falou, não, e vou pagar mais barato nesse projeto, sabe? Então, eu não sei, eu penso que, enfim, Roberto falou uma coisa que ficou assim na minha cabeça, assim, o projeto realmente é de valorização, acho que é ainda mais social do que, de fato, profissional, assim, também, né? Profissional, eu acho que é a lei, pronto, acabou, não pode, é isso, é posto. Mas eu acho que também dessa questão dessa valorização, porque eu acho que é muito cultural isso, né? Eu acho que, Adriano, entra nessa coisa da pessoa achar que de alguma forma ela está ganhando alguma coisa, tem alguma vantagem no fato dela não pagar um projeto tão caro. O projeto nunca é tão caro, né? Se você pensar bem, um projeto cobrado
de acordo com as tabelas, não é? Só 5%, 7% do valor da obra. Depois, para fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento, o que o Roberto falou, vai cobrar de 10% a 15% do valor da obra, dependendo da obra. Então, eu acho que o que falta mesmo é esse esclarecimento da importância do projeto, esclarecer a sociedade da importância do projeto, fazer esse trabalho de valorização do projeto, né? E do papel do arquiteto na sociedade, que, consequentemente, você resolve alguns problemas. Eu fico até pensando, hoje em dia você pega casas de altíssimo padrão, as casas que estão aí, no final das contas, 100, 200 milhões, uma casa pronta, um altíssimo padrão. Você imagina que se um arquiteto ganha 10% de reserva técnica, ele vai ganhar 20 milhões. Trabalho, será que vale tudo isso também? Não desvalorizando o trabalho do arquiteto, mas a gente sabe que não é por aí também, né? Será que vale 20 milhões? Nossa, mas aí eu fico pensando assim também, Adriano, né? Assim, os 20% que corresponde a 80%, né? Citando um Pareto aqui da vida, né? 20% desses arquitetos que existem representam esse valor de 80%, assim, porque eu acho que a grande faixa dos arquitetos, assim, não tem esse ganho tão exponencial, assim, né? É o contrário, eu acho que assim, a gente tem uma quantidade menor, eu acho, de arquitetos que ganham tanto dessa forma, né? Bom, o Adilson falou um monte de coisas que eu pensei que a gente ia separar. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre cada, começando pelo fim. Começando pelo fim, Dani. Esses arquitetos de muito renome que participam desses comissionamentos muito altos, isso, se eu não estou enganado, gira em torno de 1,5% do mercado, tá? 1,5% dos arquitetos são esses que estão ganhando essas grandes somas aí, tanto do projeto quanto da reserva técnica. Agora, assim, o ponto mais complicado, e que também está sendo o ponto mais complicado lá no Conselho, é que existe um grupo do qual eu sou coordenador, que é um grupo que não é um grupo oficial do CAL, mas é um grupo que discute essas questões. Nós mudamos o nome desse grupo, esse grupo era Grupo de Trabalho Reserva Técnica, hoje ele se chama Grupo da Transparência nas Relações Comerciais. Exatamente por ter certeza absoluta de que a reserva técnica é uma prática que só traz desvalorização de todos, né? Corrupção, realmente do jeito que ela está hoje, é um efeito muito danoso, né? Só que nós temos certeza que ela não vai acabar, que já era um dos seus últimos questionamentos. E o que nos aflige, né, é que tudo aquilo que foi feito até o momento não incomodou, não mexeu absolutamente nada. Enquanto mais um documento é elaborado sobre a reserva técnica, mais um clube de pontos está sendo criado, mais um prêmio por quantidade de venda está aparecendo no mercado. Então, este grupo discute sim, e eu vou repetir, em caráter não oficial, que a transparência nas relações comerciais talvez seja a solução. Trazer a reserva técnica, né, como se alguém não soubesse que existe reserva técnica, mas vamos escancará-la com o apoio do mercado, que está considerando sim trabalhar com a gente, e fazer com que contratantes, contratados e fornecedores entrem num acordo sobre as coisas como elas devem acontecer. Olha, você me paga isso, não me paga aquilo que você ia me pagar, talvez o fornecedor pague. É preciso que todos saibam o que estão combinando, que sejam responsáveis por isso, que assumam, que a verdade prevaleça. Porque quando você oferece uma proposta, né, digamos que eu sou um arquiteto muito conceituado, gente, é mercado. Se eu estou cobrando aí 50% do valor da obra do projeto, mais 30% do gerenciamento, e estou avisando o meu cliente que eu estou ganhando 20%, se ele topar, ele topou.
O que não pode é as coisas continuarem acontecendo por baixo do pano. Então a gente acredita, esse grupo, vou falar pela terceira vez, que não é uma postura oficial do Conselho, tá? É um grupo de conselheiros e de outros que estão discutindo o assunto. A gente acredita que a transparência talvez seja a única maneira de resolver de vez esse problema. A gente brincando assim um pouquinho é falar assim, vamos abrir essa relação então, né? Vamos falar que é isso que acontece e vamos abrir essa relação colocando tudo em pratos limpos. E eu acho legal, Roberto, você trazer isso, porque eu começo a enxergar um caminho, porque é desesperador. A gente olha e fala assim, gente, então qual é a solução? Porque isso é uma coisa que vai continuar acontecendo. E aí a gente tem de um lado o Cal dizendo não, aí a gente tem o mercado dizendo sim, a gente tem um arquiteto ali no meio sem saber muito para onde ir, né? Então, eu acho que é um caminho, sim, né? Talvez seja um meio do caminho que faça sentido. O Adilson falou uma coisa e você, Dani, também falou. Isso começa a incomodar, eu acho que começa a ser nocivo para os próprios comerciantes que pagam isso. A verdade é que você imagina, né? Já pagava RT, aí era um custo que ele simplesmente repassava para o produto. Quer dizer, de qualquer forma, tudo é repassado para o produto. Mas agora, além de passar, ele vai pagar uma taxa para um clube de benefício. E às vezes não é um só, é 2, 3, porque aí se ele quer atender todos os profissionais, porque tem profissional que pontua num clube, o outro pontua, aí ele paga para 3 clubes de benefício. Então, isso vai começar a ficar insustentável. Eu acho que uma hora os próprios comerciantes vão ter que dar um basta nessa história. É muito louco que às vezes a RT parece que é um dinheiro que tá aí. E, tipo, não sabemos o que fazer com esse dinheiro, sabe? Porque, assim, os relatos que eu ouço é que às vezes a reserva técnica é algo inevitável, que o cliente às vezes não consegue o desconto que ele pagaria pela RT do arquiteto. Então, ó, não tem como, ele tem que pagar esse preço aqui, a comissão, se você quiser, tá aí. Se você não quiser, eu vou pegar para mim. Então, parece uma batata quente às vezes. Eu fico imaginando assim, entre fornecedor, cliente, contratado, fica aquela batata quente rodando, e assim, então, quem vai ficar com essa batata quente aí? É muito doido, assim. E você falou assim, a gente tem que saber o que vai fazer com essa batata quente aqui. Batata quente pode ficar pulando e pulando escondido, né? Assim, o cliente não pode ver, aí fica o fornecedor e o contratante aqui escondendo a batata. Não, ó, tem uma batata aqui, que a gente faz com ela, né? É isso mesmo. Não tem outra coisa, né? E eu acho que faz tão sentido isso que o Adilson falou, que aí eu vou usar também aqui eu como exemplo, né? Assim, já tiveram situações, por exemplo, de eu estar indo comprar revestimento para casa da minha mãe, né? Vamos trocar o piso. E aí a gente chegar lá na loja, a gente conversar e coisa e tal, escolhemos o piso, a vendedora nos atendeu e tal, não sei o quê, e qual é o valor que você pode fazer, não, eu quero pagar aqui à vista, não sei o que, lá outro, e do vendedor virar e falar, não, perfeito, é esse aqui o valor, X. E aí no final eu falar assim, gente, mas espera aí, então tira a reserva técnica. Ué, mas como assim? Não, porque eu sou arquiteta, eu sou especificadora. Então, assim, tira a reserva técnica. Quer dizer, se eu não tivesse falado aquilo naquele momento, aquilo não teria acontecido. Aquele desconto que, inclusive, poderia ou já teria sido quantificado, mesmo que não tenha um profissional fazendo um acompanhamento daquela compra, né? Aquele dinheiro ia ficar para o lojista. Então, assim, de fato a falta de transparência em todas as relações. Dani, você deu uma carteirada do seu, do seu CAL para ganhar um desconto? Foi, porque estava ficando dinheiro lá para o lojista, que é enorme, entendeu? E eu falei, não, mas peraí, não, pode tirar RT. Engraçado, eu não perguntei nem se tinha. Eu falei, pode tirar RT. E aí ela falou, tá. Né? Assim, deu uma engasgada, porque a minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa, agora eu vi vantagem em ter uma filha arquiteta, né? Mas esse dinheiro ia ficar para o lojista. Então, assim, né? Falta transparência também nessa outra parte também, né? Que houve na publicidade, né? A publicidade cobra o BV, que eles chamam, que é 25%, inclusive.
de gerenciamento dos serviços. Então, sei lá, se você contrata uma publicidade na Globo, daquele valor que você paga, a agência cobra 25%. Só que ela não diferente do arquiteto, ela não cobra o gerenciamento. Então, o gerenciamento dela é isso que ela cobra, e ela cobra do fornecedor. E é sabido, já é sabido do mercado. O problema é isso, o arquiteto tem essa taxa de gerenciamento e ainda cobra do lojista, né? Eu acho que a consequência disso tudo, né? Eu acho que a reserva técnica é tão presente também no nosso mercado pela má remuneração que os arquitetos têm, assim, e eu acho que também é uma questão de mercado, de disputa de mercado, mas eu acho também que é um pouco da falta de conhecimento dos arquitetos do que de valorizar o que a gente aprende 5 anos com o projeto. Que assim, você para pensar, é muito triste. Você estuda 5 anos, fazer projeto, tá lá, se dedicando. E aí, no final das contas, o projeto é só uma ferramenta para você ganhar dinheiro de outra forma, né? Eu acho que essa é a parte mais triste da coisa toda, né? E tem um relato, é muito doido. Eu ouvi um relato, inclusive, a gente tem que ficar contando essas histórias meio que por baixo dos panos, assim. Tá muito engraçado, né? Eu tenho um amigo. Não, mas ué. Enfim, tem um amigo meu, tem uma amiga minha que conta que tem arquiteto que vira meio que lojista dentro da loja. Então ele vai numa loja, uma loja chique, se apresenta lá para uma pessoa que quer comprar alguma coisa, e aí beleza, a pessoa não sabe que ela tá pagando a mais, a pessoa recebe o RT, então ela recebe uma comissão, sendo uma pessoa que não é funcionária da loja, mas tá ali atendendo e ganha a comissão dela. Eu acho muito doido isso, essa história, e assim, não deve ser incomum. Porque, enfim, nas regiões metropolitanas deve acontecer isso direto também. Isso é o leilão cruzado. Né? O que é o leilão cruzado? O leilão de ambas as partes. É aquele profissional que chega no fornecedor e diz, olha, eu quero 15%. Aí o fornecedor aceita, aí ele chega no outro e fala assim, olha, que ele está pagando 15%, se você me pagar 17%, eu faço com você. Aí ele volta no primeiro e fala, aqui ele está pagando 17, que tal se pagar 20? E acontece o contrário, né? O lojista fornecedor achacando o profissional. Olha, quanto é que você está ganhando onde você está fechando lá? 10%? Então vai fazer comigo que eu te pago 12%. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura. Vocês não sabem a podridão que é isso daí, né? Agora, relembrando o que você falou, o outro lado, há mais ou menos uns 13 anos, eu fazia parte de uma associação e a gente sentou com a ABD a pedido de um grupo de lojistas, os lojistas das marcas de mobiliário, não de planejado, tá? De mobiliário mais conhecidos, eles chegavam para a gente e falavam assim, a gente precisa criar regras para pagamento de RT. Nossa, nós desenvolvemos um trabalho maravilhoso, ele está aqui ainda, né? Não foi usado, em alguns lugares alguns empresários aí perceberam, e a gente criou todo esse plano, e quando a gente foi apresentar esse plano para esse grupo de lojistas, eles simplesmente disseram o seguinte, nossas vendas baixaram, esquece isso porque nós precisamos vender. Então, realmente, os lojistas não são não são a parte boa dessa história, mas é isso, gente. É isso, é mercado. Tá todo mundo querendo vender, tá todo mundo querendo vender mais do que o outro. Então, o que eu costumo dizer, e muita gente, quando eu converso, o pessoal fala assim, vamos regulamentar. Não, nós não pretendemos regulamentar, nós pretendemos regrar, criar procedimentos. Regulamentar é você atestar a RT como algo legal, que ela não é. A RT implica em favorecimento dos outros, constrange contratante, né? Então, a RT nunca vai ser reconhecida como algo ético ou legal. Mas a gente está procurando formas de criar aí regramentos, procedimentos para que a gente possa de vez resolver esse problema. Nesse caso do regramento, diga, Adriano. Você imagina a situação? Você recebe uma comissão do fornecedor e aí dá uma coisa errada na obra com aquele fornecedor. Como é que você fica? Né?
se o cliente aciona o fornecedor, ele tem que restituir o cliente. Então, como é que fica isso? Adriano, foi bom você falar isso, porque eu acho que tem uma diferença, e aí, obviamente, não estou falando, adorei isso, né? Não, é não regulamentar, é regrar. Mas nesse regramento, eu imagino que alguma coisa em cima de algum produto seja mais fácil, porque o produto ele está posto, né? É um piso que tem ali a resistência dele, coisa e tal. Outra coisa, eu acho que é o serviço de um prestador, né? Então, assim, isso eu acho mais complexo, né? Porque aí você não beneficia as relações de confiança entre pessoas que trabalham, gente, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe de obra que, assim, eles são meus amigos, né? São pessoas que trabalham comigo tem 3 anos, né? A gente faz trabalho juntos. Eles conhecem o nome dos meus filhos, né? Assim, a gente é parceiro mesmo. É, e porque eu acho que é exatamente isso. Porque quando o prestador de serviço faz alguma coisa, ele está ali podendo acertar, podendo errar, né? Assim, é diferente do serviço do produto, na verdade, né? Eu entendo que essa regra talvez ela funcione e se aplique muito mais à compra de materiais, né? À especificação de coisas da indústria, né? E não ao prestador de serviço. Porque eu acho que a gente acabou onerando um prestador de serviço que ele está junto com a gente, né? É igual a gente, ele está trabalhando da mesma forma que a gente, e existe essa implicação, né, de cometer-se um erro, de acontecer um equívoco, e aí exatamente esse, eu sempre achei que era o maior problema, né, assim, quando eu olho a questão da RT, que eu falo, primeiro que eu estou cobrando de alguém que está trabalhando tanto quanto eu aqui, e isso eu não consigo entender isso como uma coisa boa, inclusive para as relações pessoais, assim, que é uma coisa que eu realmente valorizo enquanto pessoa. E é exatamente isso. Como que eu vou cobrar um prazo, uma execução de um serviço, né, ou alguma coisa que deu errado, se eu estou ganhando alguma coisa em cima e né, é uma anuência minha em cima que o meu cliente confia, né, de olhar para mim e falar, não, esse profissional aqui que a Dani trabalha é o cara da confiança dela que não vai dar dor de cabeça, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu ainda assim, quando eu chamo uma pessoa, eu falo, olha, nunca tive problema, mas pode ser que aconteça, né? Afinal de contas, a gente está falando sobre obra, a gente está falando sobre um ser humano que está prestando um serviço, e está tudo bem. Se tiver algum problema, a gente vai corrigir. É diferente, no meu ponto de vista, eu acho, né, de um material, de uma coisa que está ali, enfim, que pode ter algum problema? Pode, mas eu acho que a probabilidade, né, do equívoco, do erro humano é muito maior, eu acho. Ou estou falando besteira? Essa questão da prestação de serviço, você tem que. É claro que essa regra para produto é totalmente diferente, até porque produto obrigatoriamente essa responsabilidade, essa corresponsabilidade, que existe a corresponsabilidade de você especificar algo inadequado, né? E de você ter um problema com o produto. Agora, quando você especifica algo inadequado, a culpa é sua. Quando o problema é do produto, teu cliente não vai culpar você, porque fica claro que a culpa é do fabricante, do vendedor. Agora, na prestação de serviço, essas relações são muito difíceis, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar. A partir do momento que você subcontrata e que fica responsável total pela execução da obra, o problema é seu sim, não tem como tirar isso de fora. Tem gente que não, tem gente que faz a parte. Olha, eu estou te oferecendo. Eu comecei de um tempo para cá a falar para o meu cliente o seguinte, até porque eu não recebo reserva técnica de prestador de serviço. Eu tenho uma equipe, mas ficaria muito feliz em trabalhar com a sua. Não tenho nenhum problema. Porque tudo que for acontecer, né, é você. Posso eu ser o responsável, mas foi você que indicou. Então você não tem aquele problema, foi você que indicou tal pessoa. Pelo menos disso você se safa. Né? Não, Pelo olha, menos, né? foi você que indicou essa pessoa, né? Não fui eu. Então, a coisa da prestação de serviço, da responsabilidade técnica, ela é muito delicada, precisa ser muito bem estudada. Eu fico sempre pensando nisso, né? Que no fundo,
que importa é a valorização do projeto, né? Eu costumo dizer que as pessoas não pagam. As pessoas normalmente não ligam o arquiteto com a arquitetura, porque eu falo, as pessoas adoram a arquitetura, elas se emocionam, elas valorizam a arquitetura. Elas só não sabem que quem faz arquitetura é o arquiteto, e aquilo tem um preço, né? Então, a gente tem que ligar uma coisa com a outra. Adorei! Não, e por vezes também é muito banalizado porque é um exercício, né? Eu brinco e falo assim, às vezes eu entro num ambiente, ou às vezes nem entro, né? Porque na maioria das vezes eu faço pela internet, mas o cliente me manda uma foto, eu olho e falo, isso. É você pagar o preço para aquela pessoa que sabe apertar o botão certo, né? Assim, é aquilo, né? Assim, nossa, mas é tão rápido, mas você olha né? Gente, é um exercício, é o que a gente faz, né? É o que a gente sabe fazer de melhor na maioria das vezes. Então, realmente a valorização do projeto, né? Que não é uma coisa simples, né? Assim, por mais simples que possa parecer, não é tão simples, né? Exato. Eu queria então, para a gente ir finalizando o papo aqui, Roberto e Adriano. Ai, tá tão bom. Né? A gente podia ficar contando causa aqui, né? Também. Nossa, tô doida pra saber. Roberto e Adriano devem ter um monte de babado pra contar. Eu tenho uns inclusive. Ah, conta um, então. Aproveita. Eu tinha sobre reserva técnica. Tem um amigo que é fornecedor, né? Ele tem uma empresa de arquitetura. E aí uma profissional estava fazendo uma compra para ela mesma. E ele pegou e falou, olha, eu já incluí aqui o desconto da RT para você, né? Ele falou, não precisa descontar não, porque quem vai pagar é meu marido. Sensacional! Dando aulas, adorei! Caramba. Peraí que eu vou receber aquele dinheiro, peraí, olha... Soubesse, gente, Excelente. Fiz um consultório médico para o meu marido. Olha, se eu soubesse, eu podia ter feito isso. Não fiz. Muito bom. Bom, então, assim, saindo um pouco dessa brincadeira, bom, o CAL tem essa comissão, né, que vocês participam, né? Eu não sei se é a mesma comissão para tratar desse assunto, mas eu imagino que o CAL ainda, né, faz essas ações, né, vocês estão aí em São Paulo, mas imagino que pelo Brasil inteiro tem as comissões que tratam disso, né, para informar os arquitetos. Primeiro, quais são os passos que o CAL pretende fazer, ou o que ele tem feito para essa conscientização continuar, e talvez para que isso seja uma discussão bem-vinda, até para o que você está falando, Roberto. Sei que não é o posicionamento oficial do CAL, mas para que haja essa transparência, pelo menos, né? Olha, a gente já tem esse grupo de trabalho há quase um ano. Né? Nossa certeza de que a transparência talvez seja o caminho mais correto, né? Ela é tanta que esse grupo de trabalho se formou, depois de 2 meses a gente já tinha chegado à conclusão. Agora, o CAL é um organismo bastante complexo também, com uma atividade política muito grande, né? Muitas das coisas que acontecem no CAL, elas têm um viés político, elas podem ser usadas com alguns propósitos. Então, o que a gente está tentando fazer é deixar... faz 1 mês e meio, mais ou menos, eu falei para o pessoal, olha, vamos sair do enfrentamento. O enfrentamento a gente não ganha nada. A gente precisa trabalhar o convencimento. E aí a gente vai conversando, estado a estado, vendo quem concorda com a nossa tese. E finalmente, caso a comissão de ética do CAL-BR resolva discutir, deliberar, ótimo. Se a gente não conseguir, nós pelo menos vamos saber que pela primeira vez um grupo de conselheiros tentou realmente fazer alguma coisa efetiva para resolver o problema da reserva técnica. Né? Eu ficaria muito chateado se a gente não conseguisse, mas caso aconteça, a gente precisa aceitar ou rever aí a estratégia, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos nesse caminho, porque quem resolve os problemas de reserva técnica são as comissões de ética e não as comissões de exercício profissional, da qual eu faço parte. Nas comissões de exercício profissional, a concordância com a nossa tese da transparência ela é muito grande, mas é um problema da comissão de ética, então vamos ver o que a gente consegue.
Adriano, você queria falar também um pouco do papel da comissão, você como arquiteto? A reserva técnica é uma falta ética e pronto. Né? Vários CAUs têm soltado notas técnicas explicando isso, mas o CAU só age sob denúncia, então não faz uma caça às bruxas por conta disso, né? De ir atrás de quem recebe reserva, mas se houver denúncia, sofrendo um processo ético. Né? Do ponto de vista do CAU, eu acho que eu não vejo muito como resolver essa situação. Entendi. No caso, assim, no seu dia a dia, o que você enxerga, você acha que tem alguma saída para um diálogo, para... Enfim, é uma questão muito difícil, eu imagino, né? Que a gente conhece os colegas que fazem isso, mas cada tem suas situações, mas enfim, a gente tem que encarar isso com uma certa... Porque assim, a proposta também da conversa aqui não é nem de... Porque a gente sabe, né, que tem a questão ética, mas se o mercado trabalha com isso, né, o que fazer, né? Como talvez o que o Roberto, esse diálogo, talvez seja a questão mais importante, né? E aí conscientizar os arquitetos, e principalmente eu acho que a questão crucial é mesmo a valorização do projeto, enquanto né, o que a gente faz, o que a gente realmente vende, né? Não só um produto, mas um know-how, né? Deixa eu contar um casinho rápido aqui. O que acontece? O CAU tem 14 anos, né? Ele foi formado por um grupo de profissionais que hoje, parte deles, continua, né, nas várias esferas do CAU, outros não. O que acontece que a gente percebe é assim, toda lei ela precisa ser adequada à realidade. A Constituição muda, todas as leis mudam de acordo com a necessidade e a realidade. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Quando o CAU se formou, que saiu do sistema CONF-CREA, não queria nenhum tipo de conversa com os engenheiros, por razões óbvias, e também não queria nenhum tipo de conversa com os designers interiores. Gente, nós temos atividades, os arquitetos e os designers, muito próximas, né? Então, uns não queriam falar e outros eram contra ou subestimavam ou diminuíam os designers interiores. O que aconteceu? Há 6 anos atrás, se eu não estou enganado, os designers interiores foram para o sistema CONF-CREA. Eles estão lá, né? Então, os designers tecnólogos estão no CONF-CREA, agora os bacharéis entraram e os técnicos estão no Conselho Federal de Técnicos. Hoje, a grande maioria dos arquitetos acha que foi um erro, porque os designers deveriam estar dentro do CAU. Nós é que deveríamos, em conjunto, deliberar as limitações de cada profissão, da arquitetura e do design de interiores. Então, isso é um exemplo, né, de que as coisas precisam ser revistas. Eu nem falo, né, puxa, o mercado é assim, precisamos nos adequar ao mercado. Também não é correto, a gente tem o nosso lado a preservar. Mas é preciso, sim, chegar a uma conclusão com várias cabeças pensantes. A Comissão Temporária de Arquitetura de Interiores, da qual eu sou coordenador e o Pita é membro, nós temos um trabalho muito interessante, fizemos um painel lá na conferência em Brasília, nós já convidamos mais de 30 pessoas para as nossas reuniões, pouquíssimos colegas, nós convidamos gente do mercado, gente de eventos, da mídia, de premiações, de todas as atividades possíveis, para ouvir o que essas pessoas pensam dessas questões, principalmente da arquitetura de interiores, e obviamente a reserva técnica na arquitetura de interiores ela é muito mais presente do que na arquitetura, né? Então é nesse sentido, a gente precisa estabelecer diálogo dentro do CAU e fora do CAU para tentar achar uma situação. Nesse caminho que o Espina está falando, se ficar claro esses valores, talvez isso seja até uma forma de valorizar o projeto, porque o cliente talvez comece a achar que isso é um valor absurdo. Bom, ok, mas então eu preciso cobrar de você o projeto. Mas são conjecturas, né? Imaginando o que pode acontecer, não se sabe. Eu acho que isso é muito simples. Pessoas claras, valorize quem cobra pelo projeto e não cobra a RT. Eu costumo brincar que nesse trabalho que a gente faz a reserva técnica, quem vai ficar muito chateado se a gente conseguir alguma coisa é quem trabalha de fora com má fé. Gente, são essas pessoas que estão já me odiando. Gente que recebe dos dois lados estão me odiando hoje, querendo que tudo dê errado.
porque a ideia é que tudo continue assim. Para quê? Nós vamos ganhar transparente. Nem denúncia quase tem, o CAL quase não faz nada, não tem nenhum processo, só quando dá um problema muito sério. Então, é isso. Para mim, isso é de uma simplicidade absurda. Eu fico chateado que não é para muita gente. Pois é. Dani, queria ouvir uma última palavra sua aí, se você tem alguma declaração, comentário. Eu ainda tô com uma coisa que, né, a gente estava falando sobre essa conscientização da sociedade, né? Eu sou a pessoa que leva a palavra, sim, da arquitetura. Eu levo a palavra pra caramba, gente. Olha, eu vou falar, eu levo Sou testemunha, real. tá? Eu sou Leva real testemunha mesmo. da arquitetura. Então eu levo para os meus amigos. Eu fico muito feliz quando meus amigos me contratam. Assim, graças a Deus, eu falo que eu estou muito bem de amigo, porque, né, eles olham e falam assim: não, eu gosto muito do seu trabalho e eu te contrato. Então, assim, cara, pô, seu amigo te contratar, caramba, assim, isso é demais, né? Então eu sou uma pessoa que leva a palavra para a família, leva a palavra para os amigos, para tudo isso. Mas eu queria saber assim, o que o CAL, né, assim, consegue fazer para atingir a sociedade? Porque eu quando vejo, por exemplo, o CAL cuidando de nós como profissionais, como que o CAL consegue chegar na sociedade, né? Se tudo bem que nós somos ferramenta, né? Mas existem ações também, né, que chegam, por exemplo, na sociedade, porque eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que às vezes essas coisas elas não chegam no público-alvo, né? Elas não chegam em quem consome. Como que a gente faz isso, assim? Você sabe o que é curioso, né? Porque você falou que o CAL cuida do arquiteto, mas a função primordial do CAL, para a qual ele foi construído, né, e para a qual ele é uma autarquia federal. Então, o governo coloca o CAL como um defensor da sociedade, e não do arquiteto. Né? Olha, então, o que papel do CAL coisa. é defender a sociedade. A gente até brinca, pô, mas nós somos tão ruins assim que a sociedade precisa ser defendida de nós, né? Deus, é verdade. Olha, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto. Mas Então, aí faz mais consciente ainda, né? Faz mais sentido ainda a minha pergunta. Então, e aí o papel do CAL é defender a sociedade dos maus profissionais, né? Então, de práticas que não sejam ilícitas, de profissionais que não trabalham com correção, né? E tem diversas ações do CAL, mas realmente, ainda por ser um conselho relativamente jovem, ele ainda não é tão reconhecido pela sociedade. Né? Quando você fala de CREA, todo mundo sabe o que é o CREA. Né? O CAL, muita gente ainda não sabe o que é. Mas as nossas ações são através de publicidade, ações que são diretamente ligadas à população. O CAL tem programas de assistência técnica para habitação social, fomenta muito isso. Então, são formas que o Conselho entende que o papel do arquiteto vai sendo valorizado pela sociedade a partir dessas ações. O Pita tem uma leitura muito interessante, que é verdade, que é assim, na verdade, a promoção da arquitetura, da valorização da arquitetura, ela é muito mais atribuição do IAB, dos Institutos dos Arquitetos do Brasil. Só que, com a criação do CAL, por ser uma autarquia, uma receita muito grande, com uma área de atuação muito grande, as entidades da arquitetura elas acabaram diminuindo, elas já eram pequenas, diminuíram. Então, por exemplo, IAB, Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, né, as associações de ensino da arquitetura, elas estão num círculo muito, muito fechado, elas não estão falando com a sociedade, né? Então, talvez... E aí o CAL acaba assumindo essa responsabilidade da promoção da arquitetura e encontra uma série de dificuldades. A comunicação do CAL é sempre muito difícil, porque o CAL é uma autarquia, então segue uma série de regras, né? Toda uma burocracia. Mas a boa notícia é que nessa nossa gestão, com gente como o Pita, como eu, a gente está querendo e tentando fazer um trabalho bem bacana em todos os aspectos, não só para a valorização do arquiteto, mas também para que a sociedade saiba a real importância da arquitetura e do trabalho. Porque sendo uma autarquia, você imagina, tudo que a gente tem muitas amarras, né?
tudo que a gente faz, por exemplo, tem que fazer licitação. Se eu quero contratar uma agência de publicidade, eu tenho que contratar pelo menor preço. Então, você não contrata a melhor agência, tem que contratar mais barata. Né? Então, tem esses problemas, que às vezes a gente não consegue atingir certos objetivos porque nós somos amarrados. E as entidades como IAB, a ABE, a ABAP, todas essas, não teriam essas dificuldades. Exatamente. Bom, depois dessa fala, então, a gente vai para fechar o nosso episódio e a gente faz a tradicional rodada de dicas aqui com quem participou. Vou chamar, então, as pessoas aqui que participaram. Deixa eu chamar primeiro o Adriano, que ele já sabe como é que funciona o esquema. Adriano, você está com sua dica aí para nossa audiência? Eu tenho uma dica, que os arquitetos leiam o código de ética do carro. Não, ele não deixa de ser uma dica. Isso na manga, o episódio inteiro, para fazer essa piada no final, adorei. Acabou de ser lançado nesse final de semana na convenção que houve em Brasília, no evento do carro em Brasília, a edição comentada pelo João Honório, que foi quem escreveu o código, né? Ela foi reeditada. Então, uma boa leitura. Gente, tem um audiolivro disso, não é bom? Olha. Mas hoje você pode pedir para o ChatGPT ler, né? Você baixa em PDF no site. Ele faz um podcast para você. Tinha que ser com a voz do Honório, eu acho. E aqui, isso está disponível online, então, no site do CAL? Está disponível online e tem exemplares nos escritórios do CAL. Ah, muito bom. A gente vai deixar, então, o link para o código de ética do CAL na postagem aqui, mas muito bom. Roberto, tem uma dica para dar para nossa audiência? Mas vamos tentar ser rápido aqui. A primeira é que, além do código de ética, o pessoal procure conhecer o CAL. O CAL não é só um organismo que está cobrando anuidade e RRT. Nós estamos fazendo bastante coisa em benefício dos arquitetos. É preciso entender que o conselho é novo, que a comunicação é difícil, mas a gente está, sim, trabalhando bastante. A outra coisa é que eu trabalho de forma transparente, como eu já falei com os meus clientes, há 25 anos. Eu deixo tudo aberto. Se eu não consigo, se o meu fornecedor não dá o desconto, eu recebo a reserva técnica, mando o comprovante para o meu cliente, abato esse valor do que ele tem que me pagar. Nunca tive nenhum problema, nem de desconfiança, nunca tive. E tem isso não é uma dica, mas é uma coisa que eu gosto bastante de falar, que quando você, arquiteto e urbanista, estiver se sentindo por baixo, quando alguém vier dizer para você que você não é um profissional, diga o seguinte: Deus é arquiteto do universo. Ele não é engenheiro, médico, advogado, também acho que psicólogo. não. Ele é arquiteto do universo. Então, isso já fala muita coisa sobre arquitetura. Excelente, Roberto. Bom, Dani, tá com essa dica aí pra gente? Ai, gente, essa é a parte mais difícil, mas hoje eu vou fazer aqui, vou falar, na verdade, sobre uma série que, enfim, eu estou muito nesse movimento também, tentando me desapegar das coisas, eu já falei sobre isso até no meu perfil, e é um seriado que não é tão recente, né, de 2021, na Netflix, que é o Minimalismo Já. Mais para convidar as pessoas, né, para refletir sobre os nossos hábitos de consumo, e, enfim, para ajudar aí a melhorar um pouco essa sociedade. Minimalismo é tudo, gente. Minimalismo é tudo, na essência, na vida. Na essência, exatamente. Minimalismo na vida é tudo. Senão o pessoal que paga RT vai reclamar que você está especificando um pouco. Não, mas é mais sobre isso, não é nem sobre o movimento arquitetônico, não. É mesmo sobre é um movimento social mesmo, né? Assim. Uhum. A gente não precisa de muito para viver, né? Não. Exatamente. Então, minha dica vão ser duas. Eu vou copiar um pouco o que o Adriano falou, não só conheçam o código de ética, mas a gente vai deixar os links que a gente usou aqui para fazer a pauta na postagem. Então tem a pesquisa do CAL, tem outros comentários sobre a reserva técnica, inclusive tem um link muito bacana de um advogado de um escritório comentando essas questões, que eu achei muito interessante, sim. E eu vou dar uma dica mais divertida para quem gosta de filme de terror suspense. Na verdade, não é um filme, é uma série. Já tem um tempo que já está no ar, é Alien Earth. Quem gosta da série Alien e gosta de filme de suspense e terror, é uma ótima pedida, tá no Disney Plus.
E, enfim, tô gostando bastante. Não acabou, na época que eu tô gravando aqui, não acabou ainda, mas fica a minha dica, eu sou viciado nesses filmes de Alien, enfim. Bom, deixa eu então finalizar. Muito bom. Somos dois. Deixa eu então finalizar a conversa aqui, agradecendo a quem participou. Primeiro, agradecer ao Roberto. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu depoimento e também pelas considerações, não só que o Cal teve, mas você, enquanto arquiteto, acho que ajudou a ilustrar muito bem aqui essa questão aqui para a audiência. Muito obrigado. Eu fico feliz de ter colaborado com vocês. Me convidem mais vezes e vou começar a assistir os podcasts. Por favor. Por favor. Depois deixa um comentário se você gostou dos nossos episódios aí. Tá? Muito obrigado. Agradecer também ao Adriano. O Adriano que foi meio que responsável aqui por juntar essa turma, né, pra gente fazer esse episódio, que eu acho que é super importante para a audiência, para quem tá ouvindo a gente. Adriano, obrigado. Continue ouvindo a gente e seja bem-vindo. A gente vai chamar você mais vezes aqui para participar, assim como o Roberto. Espero falar de assuntos menos espinhosos da próxima vez. Muito bom. Dani, obrigado pela sua presença aqui também. Você sempre apoia a gente e participa várias vezes aqui. Sempre muito bom ter você aqui, tá bom? Muito obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi uma honra para mim. Fiquei feliz de conhecer o Roberto e o Adriano assim de perto. E voltem sempre. Muito bom. Então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.